Muito boa noite, torcedor rubro-negro e amantes do futebol de todo o país. Começamos o nosso boletim de hoje com uma notícia que caiu como um verdadeiro balde de água fria nos planos da comissão técnica e da imensa nação flamenguista. O clima de otimismo para o confronto decisivo deste sábado se transformou em preocupação e mistério nos bastidores do Ninho do Urubu. O volante Jorginho, peça fundamental na engrenagem do meio-campo, está oficialmente fora do duelo contra o Sampaio Corrêa, marcado para as 9 horas da noite pelo Campeonato Carioca. O que deveria ser o retorno triunfal de um dos pilares da equipe após cumprir suspensão automática, tornou-se um drama médico que pode comprometer as pretensões do Flamengo nesta reta final de fase de grupos. A notícia da lesão de Jorginho pegou a todos de surpresa na tarde de hoje. O atleta vinha sendo preparado para reassumir sua posição de titular após ficar de fora do empate amargo contra o Internacional no meio da semana pelo Campeonato Brasileiro. Naquela ocasião, Jorginho cumpriu suspensão, mas já carregava um incômodo que vinha sendo monitorado de perto. O departamento médico do clube confirmou que, após a realização de exames detalhados de imagem, foi detectada uma lesão muscular significativa na região posterior da coxa esquerda. Os relatos iniciais apontam que as dores começaram logo após a intensa batalha contra o Corinthians pela Supercopa, onde o volante foi um dos jogadores que mais se desgastaram fisicamente. Infelizmente, o esforço daquela partida cobrou seu preço agora, no momento mais crítico da competição estadual. Com a confirmação da ausência de Jorginho, o departamento médico do Flamengo fica ainda mais congestionado. O volante agora faz companhia a Saúl e Luiz Araújo, que já estavam em processo de recuperação de suas respectivas contusões. A diretoria e a comissão técnica optaram pelo silêncio quanto ao prazo de retorno, seguindo a política de não estipular datas para não criar falsas expectativas. Mas fontes internas indicam que a gravidade da lesão na coxa esquerda pode afastar o jogador dos gramados por algumas semanas. É uma perda técnica e tática imensurável para o treinador, que vê seu setor de contenção e transição ser severamente prejudicado, justamente quando o time precisa de força total para buscar a classificação. O Flamengo entra em campo neste sábado às 21 horas com uma pressão gigantesca sobre os ombros. A partida contra o Sampaio Corrêa não é apenas mais um jogo na tabela, é uma verdadeira final antecipada para o rubro-negro. A vitória é o único resultado que interessa, mas, para desespero do torcedor, apenas os 3 pontos podem não ser suficientes para garantir a vaga nas quartas de final do Cariocão. O destino do Flamengo está agora atrelado a uma combinação complexa de resultados em outros gramados do Rio de Janeiro. É aquela velha história que o torcedor odeia. Além de fazer o dever de casa, o time precisa secar os adversários diretos com toda a intensidade possível. Vamos analisar detalhadamente a matemática da classificação, que parece um quebra-cabeça de difícil solução. O Flamengo precisa vencer e torcer para que pelo menos uma de 3 combinações específicas aconteçam. A primeira delas envolve o Madureira. O tricolor suburbano enfrenta o Volta Redonda no estádio Raulino de Oliveira. Para o Flamengo se beneficiar, o Madureira tem que obrigatoriamente perder o seu jogo. Mas não para por aí. Além da derrota do Madureira, o Flamengo precisa aplicar uma goleada no Sampaio Corrêa para tirar uma diferença de 3 gols de saldo. É uma missão que exige eficiência máxima do ataque rubro-negro, que tem oscilado nas últimas apresentações. A segunda possibilidade de classificação repousa sobre o confronto entre Boa Vista e Bangu, que acontece no tradicional estádio de Moça Bonita. Aqui, o cenário é semelhante. O Boa Vista precisa necessariamente sair de campo derrotado pelo Bangu. Caso isso aconteça, o Flamengo ainda teria que vencer seu jogo e tirar 2 gols de saldo em relação ao time de Saquarema. É uma combinação que depende da fragilidade defensiva do Boa Vista e de um ímpeto ofensivo que o Flamengo ainda busca consolidar sob o comando de sua atual comissão técnica. A tensão será constante, com rádios e celulares ligados acompanhando cada lance em Bangu. Por fim, a terceira e talvez mais viável via de classificação passa pelo jogo do Nova Iguaçu contra a Portuguesa, no estádio Luso Brasileiro. Neste cenário, o Flamengo precisa de um tropeço do orgulho da Baixada. Se o Nova Iguaçu empatar ou perder o seu confronto diante da Lusa, o caminho fica mais aberto para o rubro-negro, desde que, repetimos, a vitória contra o Sampaio Corrêa seja confirmada. A Portuguesa tem se mostrado um adversário indigesto nesta temporada, o que alimenta as esperanças da torcida flamenguista de que um tropeço do Nova Iguaçu seja realmente possível. O clima no Ninho do Urubu é de foco total, mas a ausência de Jorginho gera um debate profundo sobre o planejamento físico do elenco. Como um jogador que estava suspenso e teoricamente descansado, acaba confirmando uma lesão de imagem dias depois. A intensidade do calendário brasileiro volta a ser o centro das atenções. O Flamengo, que investe milhões em tecnologia e recuperação de atletas, vê-se agora desprovido de um de seus atletas mais regulares. Quem assumirá a vaga? O treinador terá que buscar no elenco uma solução que mantenha a proteção à zaga e ao mesmo tempo dê liberdade para a criação das jogadas. A responsabilidade agora recai sobre os substitutos imediatos, que terão a missão de honrar a camisa em um momento de tudo ou nada. A torcida promete lotar o estádio para empurrar o time, ciente de que o apoio vindo das arquibancadas será o combustível necessário para superar os desfalques e a ansiedade. O jogo contra o Sampaio Corrêa será um teste de fogo, um exame de resiliência para um grupo que começou o ano sob desconfiança e agora luta para não ser eliminado precocemente do campeonato estadual. É noite de superação, noite de olhar para o placar e para a tabela simultaneamente. O Flamengo entra em campo ferido pela ausência de Jorginho, mas com a mística de quem sabe reverter situações adversas. Fique ligado, pois traremos todas as atualizações sobre o estado de saúde de Jorginho, as escalações oficiais e, claro, o tempo real de todos os jogos que interessam ao rubro-negro neste sábado de decisões. A matemática é dura, os desfalques preocupam, mas o futebol é decidido dentro das 4 linhas e a história do Flamengo é escrita com suor e superação. Prepare o coração, torcedor, porque o Campeonato Carioca reserva emoções fortes para as próximas horas. Será que o gigante da Gávea conseguirá a combinação necessária para seguir vivo na busca pelo título? A resposta virá com o apito final, em uma rodada que promete ser histórica e eletrizante. Continuem conosco para mais informações a qualquer momento. O esporte não para, e a nossa cobertura completa você acompanha aqui, com todos os detalhes do mundo da bola. Até a próxima, e que vença o melhor em campo.